Resident Evil com certeza é uma das franquias mais longas no mundo dos gamers, e a gente sabe o porquê. A Capcom até hoje fez 9 jogos da franquia, jogos que alternavam entre sucesso e alguns fracassos no meio do caminho. E no vídeo de hoje eu estou aqui também para falar de um dos fracassos, ou pelo menos o começo do fracasso de um desses jogos, que é nada mais nada menos do que o Resident Evil 5, e aqui declarar o porquê que ele é uma decadência, na minha opinião. Bom galera, a história do jogo começa com Chris Redfield como um agente do governo, mais especificamente sendo um fundador da BSAA, indo para Kinjujum, um local fictício da África, para investigar um suposto grupo terrorista que carrega o objetivo de espalhar uma suposta arma bioorgânica. E logo no início a gente já conhece Sheva Alomar, a personagem que será nossa parceira nessa jornada. Pelo menos era pra ser, né? Enfim, galera, esse início aqui, nessa primeira parte aqui do game, a gente lida muito com olhares, tá bom? Olhares suspeitos, de pessoas que estão incomodadas exclusivamente por um agente do governo americano está lá. E tudo isso em uma ambientação de uma cidade que, mesmo que tenha movimento, mesmo que pouco, mas ainda tem, carrega uma aura vazia, como se faltasse algo. E na verdade até falta, né? A gente pode dizer assim, que é a humanidade nas pessoas. E a partir desse momento já dá pra perceber como é que vai ser o estilo do game. Primeiro, a parte da história vai focar em encontrar a pessoa por trás de espalhar esse vírus, que é o contrabandista Ricardo Irving, um homem de negócios que o Wesker meio que contratou. Já explanei o nome do vilão do jogo. E a segunda e terceira parte é focada em encontrar o Albert Wesker, após a descoberta que o mesmo está vivo, e na possível hipótese de que a Jill Valentine, protagonista do primeiro e terceiro jogo, também esteja. O jogo conta com diversos cenários, desde a cidade até o último deles, o vulcão. E entre minas e laboratórios, 2 desses cenários se destacam, que é o lago e o templo. E o motivo do lago ser um dos principais cenários é que é o momento de mais respiro que o jogo dá tanto pra gente que é jogador, como pros personagens. O lago até então, gente, é o cenário em que a gente passou por tanta ação no jogo, que é o momento que o jogo deixa a gente parar e pensar, tá bom? E também é um certo momento de liberdade que o jogo dá pra gente, porque até então a gente só seguia o caminho que o jogo queria que a gente seguisse, era reto e apenas reto, né? Era só aquele caminho. E aqui no lago a gente tem escolhas de trajetórias, tá bom? É claro que a gente ainda vai ter que ir em só caminho no final, porém a gente tem pelo menos umas 5 aldeias para visitar e a gente escolhe qual a gente visita primeiro. Então nessa parte nosso poder de escolha é muito maior do que o restante do jogo, mas também é o único momento durante o jogo que a gente vai ter de respiro, porque o resto vai ser só ação de novo. E o respiro não vale apenas pra gente que é jogador, ele também vale pros personagens da Chris e da Sheva. Literalmente, esse momento é o momento de maior conexão deles durante o jogo todo. É o momento em que cada um ali revela o porquê que estão nessa jornada. O Chris para confirmar a morte da Jill, para confirmar que ela tá viva ou não, e quebrar os planos da Umbrella, e a Sheva porque os pais dela morreram através de um acidente. Isso foi o que contaram pra ela, né? Mas ela já desconfiava muito antes que talvez não fosse um simples acidente que tivesse acabado com a vida deles. Talvez a Tristle e a Umbrella então estariam envolvidos nesse acidente. Se por um lado a parte do lago é um momento de calmaria, a parte do templo ela já é um momento de tensão. E o templo é por 2 motivos. Primeiro, que nas catacumbas lá do templo, lá dentro do templo, a gente tem o único puzzle do jogo. O único puzzle do jogo tá lá dentro, então querendo ou não é um motivo. E o segundo motivo é que a gente já encontra também 2 personagens lá dentro daquele templo, que é quem? A pessoa encapuzada, né, e tal, e o Wesker. Cara, a pessoa encapuzada inclusive é a Jill, tá bom? Já vou explanar aqui. E o Wesker, cara,
E assim, é um momento, é um cenário onde, querendo ou não, a gente tem muita ação com os Magines, mas exclusivamente esses dois aí, eles meio que dão uma salvada no tempo juntamente com o puzzle. Porque primeiro, é a primeira aparição do Wesker no jogo até agora. Que ele aparece com o Chris e tal, depois de tudo que houve lá na mansão. E também é a aparição da Jill, a descoberta, a revelação da Jill como sendo uma, entre aspas, ajudante do Wesker, né? Agora falando aqui também de um fator que até então não citei, que era o fator gameplay. Cara, a gameplay é simplesmente muito insana. Eu gosto bastante porque tem muita movimentação, tem muito agito. É uma gameplay que não vai te deixar sem nada pra fazer, sempre vai ter inimigos pra você derrotar. Então isso aí é uma coisa que, pra pessoa que tá procurando um jogo de ação, é muito bom. Porém, eu tenho que destacar, cara, é ação demais. E também tenho que destacar que ela não é uma gameplay extremamente inovadora. Exceto pelo fator co-op, né? Eu admito que é uma gameplay base do R4, tá bom? O que deu certo no R4, copiaram no R5. Mudaram apenas os padrões de golpes, né? Sei lá, o Leon ele tinha um chute lá. O Chris ele tem um... O quê? O Chris ele tem os socos, né? Se você atirasse no joelho do ganado lá no R4, você podia fazer um suplex. E aqui nos Magines, no Resident Evil 5, você faz um uppercut, né? Então assim, cara, é uma das partes que mais diverte você de estar jogando. Eu confesso que, pelo menos pra mim, é se pá o ponto mais alto do jogo. E falando inclusive de pontos altos, eu tenho uma coisa a acrescentar sobre o co-op desse jogo. O co-op desse jogo é uma baita de uma surpresa, tanto por ser uma inovação na franquia, como também por ganhar uma maior relevância para o personagem principal. Porque, vamos lembrar, até o Resident Evil 3, a gente passava boa parte dos jogos sozinhos, né? Vamos lembrar que, por exemplo, a gente teve a Ashley lá no Resident Evil 4, né? Só que é que tá, a Ashley é uma personagem meio, como posso falar, complicada, porque a gente só tem ela na metade do jogo do Resident Evil, e ela não é uma personagem que ajuda a gente nos combates, ela é uma personagem que literalmente serve mais pra ajudar a gente nas tarefas mais básicas, sei lá, puxar uma alavanca, enfim. Ela é importante nesses momentos, mas ela não faz nada mais além disso. Então, o acréscimo de uma outra personagem do lado do seu protagonista é uma coisa que ganhou bastante relevância e que, querendo ou não, a princípio era uma ideia bem-vinda, né? Tanto porque pra gente que era jogador, que ajudava bastante, como também propriamente na história dentro do jogo, que aí o personagem que a gente tava não ia mais se sentir tão solitário, né? A gente tinha a Hannigan lá no 4, mas literalmente ela não ajudava muita coisa também não, era só depois que toda a confusão passava. Porém, ao mesmo tempo que essa novidade ela foi muito bem-vinda, ela também foi muito mal aproveitada. Vamos admitir, a IA desse jogo é uma porcaria, gente. É uma porcaria. A Sheva não age como a gente quer, né? Por exemplo, a gente gasta uma bala pra matar uma Jeanne, né? Porque a gente pega, dá bala, dá chute, dá soco e encerra na faca. Ela gasta todo o pente dela pra matar, e como se não bastasse isso, ainda fica parado esperando receber o golpe. E muitas vezes, e nós temos que ajudá-la depois, cara. Isso aí pra mim é ridículo. Tá bom, gente? Isso aí pra mim chega da raiva essas partes, tá certo? E, cara, tipo assim, eu, pelo menos, na minha experiência, eu dei um bastão elétrico pra ela na minha gameplay e ela mal batia, mal usava ele, entendeu? Mesmo eu botando lá pra ela poder pegar e ir pro modo ataque, ela não atacava com ele, ela não fazia nada. Era só de enfeite aquele bastão lá, parecia, né? E ela levava mais dano que com a pistola, gente. Desculpa, que você dá o bastão pra fazer ela economizar munição, que foi a minha estratégia, é uma boa, mas ela infelizmente vai gastar mais, ela vai, tipo assim, você vai sacrificar mais a sua vida, né? Porque ela mal vai atacar com ele. Aperte um botão ao mesmo tempo. E algumas ações nem fazem sentido, como é quebrar a porta. Gente, olha o tamanho do Chris. Olha o tamanho do Chris. O Chris tá bombado pra quê? O Chris tá bombado pra quê lá, mano? É um pouco chato, porque tem porta que você abre sozinho. E às vezes a mesma porta lá no outro cenário, você literalmente precisa dela pra abrir. Qual é? Você abriu a porta
no cenário anterior sozinho, cara. E assim, eu posso dizer que o co-op nesse jogo vale a pena se você estiver de fato jogando com outra pessoa. Se você for depender da IA, mano, é uma das experiências horríveis dos jogos, tá bom? Posso declarar. Eu que joguei esse jogo foi horrível. Agora, se você for pegar e jogar com um amigo, aí tá beleza, porque dá pra vocês se planejar, dá pra vocês planejar como é que vão acabar com os magines, como é que vão acabar com os chefes. Vocês podem até rir de momentos que, querendo ou não, cara, seriam hilários, cara. Tipo assim, impagáveis, bugs, enfim, cara. Dá pra você tirar umas risadas com os amigos. Mas, se depender da IA do jogo, esquece. Esquece. E aqui, gente, falando aqui sobre remake. Cara, pra mim esse jogo é o que mais precisa de remake, tá bom? Eu acho que de toda a franquia, se a gente pegar, é o jogo que mais precisa. Mas por quê? Porque é o jogo que, querendo ou não, ele não envelheceu bem, tá bom? Ele envelheceu bem com relação a isso, gameplay. É muito divertido, ainda mais se você jogar com os outros. Mas eu tô falando ele sozinho. Ele não envelheceu bem você jogando sozinho. E ao contrário de outros da franquia, que é divertido você rever por algum motivo, esse aqui simplesmente não é tão assim divertido quanto os outros. Tá bom, gente? Ele tem muito mais erros. Então, na minha visão, se fosse pra falar assim, qual jogo precisa urgentemente de um remake, eu diria que esse aqui precisa pra consertar os erros dele. Cara, é só erros. É só consertar erro de IA, é consertar um pouco, melhorar um pouco a história, sabe? Melhorar um pouco, enfim. Por isso que pra mim ele precisa de um remake a mais do que os outros. Os outros não precisavam tanto quanto ele, né? E assim, gente, um outro tópico também que eu queria ressaltar aqui é a essência. Galera, quando a gente para pra pensar em Resident Evil, a gente nota que aqui nesse jogo faltou algumas essências que a franquia tem na sua tradicionalidade. A gente vê que, apesar de ser um jogo divertido, o 5 se perde. Se perde muito na fórmula tradicional do Resident Evil, né? Alguns pontos, como a Save Run, a mecânica de tesouros combinados. O fato do Resident Evil 4, por exemplo, ter colocado um personagem carismático como mercador para a gente comprar e vender nossas armas, nossos itens. E aqui no R5, as armas, por exemplo, elas são extremamente largadas aleatoriamente pelo cenário. Não tem uma explicação do porquê ela tá lá, só tá lá. E chefes marcantes, cara, porque na minha opinião, mano, de todos os chefes que tem, só o Wesker consegue entregar um entretenimento nesse jogo. Só ele. E apesar de o Resident Evil, desde o 3, não se focar tanto em sustos, a tensão em algumas partes sempre se faz presente. Dando um exemplo aqui, por exemplo, no Resident Evil 4, onde temos aqueles insetos invisíveis, né? Pô, cara, aquela parte dos insetos invisíveis, quando a gente tá lá, ela é uma parte que, querendo ou não, cara, me dá uma tensão. Tipo assim, não tem uma vez que eu vou jogar esse jogo e eu não tomo um susto daquele negócio, porque eu nunca sei direito, não dá pra saber tão bem onde é que ele tá, né? Então, assim, eu acho que faltou um pouco disso no Resident Evil 5. E outro fator que eu não citei ainda, mas eu acho que talvez seja o principal também que tenha faltado, seriam os puzzles. Galera, esse jogo só tem um puzzle. Um puzzle e ainda é fácil demais, tá bom? Cara, eu não sou mestre, mas vamos levar em consideração, por exemplo, o Resident Evil 4, que hoje em dia, claro, que todo mundo sabe os benditos dos puzzles deles. Mas na época, cara, que ele lançou, cara, aquilo dali era puzzle de senhor, quebra-cabeças. Tá entendendo? Eu, pelo menos, levou anos pra mim aprender todos os puzzles daquele jogo. E ainda assim, cara, o Resident Evil 5 não tem um puzzle pra dizer que, meu Deus, que difícil. Não. Extremamente fáceis. E é só um puzzle o jogo todo. Cara, você passa quase 15 horas de jogo jogando isso aí pra um puzzle de, sei lá, você passa uns 5 minutos resolvendo. Então, assim, cara, eu acho que isso daí, de tanta essência do Resident Evil, eu acho que os puzzles nesse jogo aqui fizeram bastante falta. Agora, sobre os chefões do jogo, eu precisei pegar e criar umas classificações para melhor compreensão, né? Tipo, para facilitar um pouco a minha vida também. Como lutas difíceis, lutas quebradas, lutas chatas e lutas decepcionantes.
Lutas difíceis, cara, eu posso dar facilmente pro JJ e pro Wesker. Por que pra eles dois? Porque, literalmente, cara, o Wesker, ele... Você tem a tensão do momento da revelação, você tem uma segunda personagem pra se preocupar, que é a Jill, e você também tem o Wesker, que é um personagem muito rápido, esquiva de tudo que é bala que você lança, e é quase que invulnerável a ataques, né? A única forma de você derrotar ele é só se você for pegar e ele te perder de vista, cara. Então, esse é um momento de muita tensão no jogo, porque dá um certo calafrio, se é que vocês me entendem. E o JJ, cara, porque em todos os momentos que ele aparece também, ele só aparece umas 2 ou 3 vezes no jogo, mas em todas as vezes que ele aparece em momentos críticos, momentos onde a gente pegou, gastou toda a nossa munição na rodada anterior e ainda tem mais isso pra enfrentar, entendeu? Então, fora que ele também é um dos oponentes com muita vida e é muito insano de enfrentar. Por mais que seja o mesmo JJ do Resident Evil 4, aqui ele tá muito mais, como é que eu vou falar? Ele tá muito melhor trabalhado, posso falar assim, não quesito de história nem nada disso, mas os momentos em que ele aparece, cara, são muito críticos, vamos falar assim. Já pro tópico das lutas quebradas, eu deixo esse para o segundo Ouroboros que a gente enfrenta durante o jogo. E o porquê dele? Simples. Se você tiver em co-op, você não vai ter problemas em acabar com ele usando as armas normais. Você pega e faz o que o jogo pede para fazer, né? Atira lá nos glóbulos vermelhos quando eles aparecerem e pronto. Você e seu amigo podem se coordenar lá para saber quem é que vai atirar ou não nesse negócio. Então, cara, você que tá jogando de dupla, maravilha, né? Vocês podem se planejar e derrotar ele à vontade com as armas tradicionais do jogo. Agora, se você for fazer que nem eu, for jogar sozinho, é muito difícil, porque a Sheva não vai acertar os pontos fracos dele, e também porque o tempo que leva pra você atirar em todos os pontos fracos dele, causar o atordoamento e ele pegar e se recuperar é muito pequeno, gente. Não dá. Não dá mesmo pra você pegar e derrotar ele pelos métodos tradicionais. Então, o que foi que eu fiz? Eu peguei uma Rocket Launch e atirei nele, né? É a única forma que você consegue matar ele se você estiver jogando assim no jogo sozinho, cara. Entendeu? Na minha visão, tá bom? Se você, quem conseguir matar ele sozinho, só com a Sheva lá, com suporte, beleza. Mas eu não consegui de jeito nenhum, cara. Eu morri 8 vezes pra esse negócio. Então, assim, é complicado, tá bom? Pra mim ele é o monstro mais quebrado assim do jogo, que você precisa da mecânica mais absurda do jogo pra poder derrotar ele. Não é com as armas que o jogo te dá tradicionalmente. Você precisa pegar e conseguir a mais insana de todas para poder acabar com ele. E aqui no pódio das lutas chatas do jogo a gente tem Stella, Popocarimon, o 8 e o primeiro Ouroboros. Por que eu considero essas lutas as mais chatas? Bom, o primeiro Ouroboros é literalmente porque o jogo já dá a faca e o queijo na mão pra gente pegar e derrotar ele. A gente tá aqui numa sala e a gente tem que colocar ele em outra sala que tem um bocado de chamas dentro. Então, prender ele nessa sala e fazer churrasquinho de Ouroboros. Fácil, fácil. Você nem precisa gastar bala nessa luta. Popocarimon e suas variações. Cara, ele é a mesma coisa. O jogo pega, te coloca num cenário cheio de minas de proximidade, coloca elas no chão, espera ele pisar e atira no ponto fraco. Cara, você não tem dificuldade nessas duas lutas, tá bom? Bem fáceis de se passar. O 8, ele já dá um pouquinho mais de trabalho, mas ainda assim é chato porque é longo e o procedimento é sempre o mesmo. Pegar, atirar nas patas, aí ele vai cair, vai ficar atordoado e você pega, atira nos pontos fracos e é isso, entendeu? É basicamente isso a luta toda dele. E ele não consegue te acertar muito bem, a não ser que você erre os Quick Time Events. E a luta da Stella, cara, que a luta da Stella, ela era pra ela ser um boss muito... Como é que eu vou falar? Não vou falar muito irado, mas sinceramente era pra ela dar um trabalho a mais, mas ela também não dá tanto trabalho assim, ela só é chata também. Porque você vai lá, pega a bazuca, que atira um raio laser do céu, do satélite, eu não sei de onde é que vem aquele negócio pra acertar ela. Aí acertou, tem o delay do satélite, aí é só você pegar, descer pro andar de baixo, aí desceu pro andar de baixo, sobe de novo, que aí a bazuca já vai estar carregada, você vai... Mano, você ficar nesse ciclo, você derrota ela. Isso se você quiser a bazuca, né? Você também pode ter a oportunidade de gastar munição nela, né? Coisa que eu fiz por impaciência, mas dá pra você derrotar ela só na bazuca também. E cara,
Essas aí, na minha opinião, são lutas chatas, justamente porque são demoradas. E o jogo, ele te dá muita receita do que fazer. Você não tem aquela tensão de saber como é que derrota o negócio lá. O jogo já te dá a receita pra derrotar, né? Por isso que eu considero essas aqui as lutas mais chatas. E abrindo aqui o pódio de lutas decepcionantes, a gente tem Gigante, Jill, Irving e Wesker, do final do jogo. Cara, por que esses quatro? O Gigante é por motivos óbvios. A gente esperava uma luta muito épica, assim como teve as lutas do 4, né? Sempre que a gente encontrou o Gigante no 4 foram em situações muito caóticas, seja na lava, seja na vila. E lá, cara, a gente pegava e encarava esse monstro como um monstro mesmo, bem difícil e tal. A gente precisando usar muito recurso do cenário para poder passar por ele. E aqui no jogo, cara, o jogo meio que destratou esse ícone, porque literalmente a luta dele é em cima de uma torreta num carro e apertando Quick Time Event pra poder pegar e desviar, cara, dos ataques dele, cara. Completo descaso com ele, inclusive. Tá bom? Então, pra mim, cara, é uma das piores lutas justamente porque tira a nostalgia que a gente tem da saga do R4, né? E a Jill, cara, porque ela segue um padrão menos intenso, cara. É literalmente você se aproximar dela, tirar aquele bendito daquele corlar lá, e você não pode usar arma, você não pode usar nada assim, entendeu? Você tem que só usar no máximo a faca e olhe lá também. E é se aproximar e tentar tirar aquele colar, cara. E é literalmente um apertar de botão a luta dela, tá bom? É só apertar um botão só que você consegue ganhar. Então, cara, é meio chato essa parte, tá bom? Essa parte da Jill por si só, ela é meio chata, inclusive, também. Mas é isso. Não tem muito mais coisa pra fazer. O Irving aqui tá no terceiro lugar justamente porque, cara, ele era pra ser o Salazar 2.0. Mas ele não conseguiu nem ser um terço do que o Salazar foi como vilão. Tanto pelo carisma do Salazar, como aqui o Irving não tem nenhum carisma, né? Ele literalmente tá nesse negócio por ganância, né? E, tipo assim, não tem nada de chamativo com ele. Agora, a boss fight dele, cara, ela é literalmente desinteressante justamente porque você tem N maneiras de passar e nessas N maneiras todas são muito facilitadas para o jogador, né? Você literalmente aperta os Quick Time Event e fica atirando, ou se você quiser deixar a boss fight inteira, a Sheva pegar e matar ele, ela mata também, enfim. Você tem várias maneiras de passar por ele e ele não é um chefe interessante para você enfrentar, não é aquele chefe que vai te trazer um desafio a mais. Ele não tem nenhum enredo bom e nem luta boa, então, cara, muito desinteressante e decepcionante. E o Wesker no final do jogo, cara, porque é o seguinte, se nos dois encontros que a gente teve do Wesker, a gente teve um Wesker que desviava de bala num estilo enorme, a gente tinha um Wesker muito movimentado, aquele Wesker que passava uma tensão, você ia para um lado, ia para o outro, ele tava lá com você. Então, cara, esse Wesker dava medo. O Wesker do final do jogo, que é aquele lá do cenário do vulcão, ele é um Wesker muito scriptado, gente. Desculpa, aquilo dali é tão script que se você não quiser atirar nele, não atira. Só deixa o jogo pegar e rolar. Ocorre, gente, você mata ele só com o roteiro. Entendeu? Se você ainda quiser gastar 2 ou 3 balas com ele, você pode, mas você não precisa, cara. É só roteiro aquilo dali. Uma hora ou outra ele vai morrer. Ou então, se você não quiser de fato gastar bala e não quiser esperar o roteiro, você só se aproxima dele, né? Quando ele tiver vulnerável e tal. E, cara, usa a faquinha, aperta o Quick Time Event lá, que dá certo, mano. Então, tipo assim, é outra luta, é uma luta completamente diferente das que a gente tem nas primeiras 2 vezes que a gente enfrenta. É uma luta extremamente fácil. E, cara, andando, ele consegue errar ataque andando, gente. Você andando pelo cenário, ele consegue errar ataque. Então, assim, muito decepcionante esse Wesker, tá bom? Muito decepcionante esse Wesker do final do jogo. E era esperado mais, até porque, querendo ou não, ele pegou mais das plagas. Então, ele tinha mais poder nesse momento. Mas, literalmente, é tão scriptado que, pelo amor de Deus, gente, o jogo ele deixa essa batalha rolar por você. No geral, gente, o Resident Evil ainda assim é um jogo que ele é divertido, tá bom? Pra você pegar, chamar os seus amigos, dar umas risadas do que acontece. A gameplay dele é o principal fator que, na minha opinião, torna ele forte, né? É uma gameplay muito agitada, é uma gameplay muito movimentada, né? Que não é que nem o 4 que é um pouco mais parado, por mais que tenha um movimento também, mas é mais parado. E é o principal ponto bom do jogo, né? Porque de resto, infelizmente, é ladeira pra baixo.
Mas assim, galera, no geral, é aquele jogo que, mesmo você se irritando, mesmo você perdendo a paciência, a cabeça com muitas das coisas que acontecem, no finalzinho você olha e você diz, caramba, até que valeu a pena, né? Ele tem coisas que falta, né? A essência de ser um Resident Evil que nem os outros, né? De não ter coisas essenciais que a franquia já tinha, né? De faltar elementos, mas ainda assim, te diverte muito pela gameplay e, na minha opinião, vale sim a pena você pegar, rejogar ele muito pela gameplay, principalmente se for pelos amigos, né? E no geral, cara, Resident Evil é isso, cara, é diversão, né? Se você gostou do vídeo até aqui, se inscreve, deixa o like, tá bom? E obrigado por aqui me acompanharem. E aqui me despeço de vocês até o próximo vídeo.